Mas vamos falar agora, eu quero meditar com você no livro de Romanos, capítulo 12. Gostaria que você abrisse junto comigo esse texto tão maravilhoso, tão poderoso, que com certeza você também já ouviu falar um pouquinho sobre ele. Mas hoje nós vamos ler esse texto, nós vamos ler do versículo 1 até o verso de número 2. Ele é um pouquinho extenso, esses 2 versículos, mas você sabia que a palavra de Deus, ela se completa, amém? Em tudo que muitas vezes nós pegamos um versículo e nós citamos, nós gostamos de cantar versículos, muitas vezes os louvores trazem versículos, mas a palavra de Deus, ela tem começo, meio e fim, ela é um complemento, e toda a Bíblia, ela está como Jesus no centro. Desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vemos Jesus no centro de todas as coisas. Então toda vez que você ler a palavra de Deus, lembre-se, a palavra de Deus, ela é viva, amém? A palavra de Deus, ela é mais viva do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar o homem muito mais do que qualquer arma que você já viu por aí. Percebe a profundidade que a palavra de Deus pode entrar dentro de nós e gerar aquilo que ela foi enviada. A palavra de Deus, ela nunca, diz a palavra, que ela não volta vazia. Ela é enviada ao seu coração, à sua vida, e ela vai gerar o fruto que o Senhor a designou. Mas tem uma questão. Muitas vezes, nós não permitimos que a palavra de Deus gere os frutos necessários. Então, quanto mais você se abrir para Deus, quanto mais você se render a Deus, quanto mais atento você estiver a Deus, mais os frutos que Ele tem para gerar na sua vida irão frutificar, irão crescer. E olha só o que diz o livro de Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Pegue bem cada verso desse texto, você vai ficar com a tua Bíblia aberta hoje. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Até aqui. Feche os teus olhos, estenda suas mãos para cá, me abençoa, declare que Deus irá nessa noite falar ao seu coração e eu vou ser esse canal na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião que estamos aqui hoje em teu nome, Senhor. O Senhor já está aqui, o Senhor já se faz presente, porque a tua palavra me diz isso. Onde 2 ou mais estiverem em teu nome, ali o Senhor vai estar. Muito obrigado porque o Senhor está aqui agora. E eu quero ser assim como cada irmão que está aqui. Nós queremos dar muitos frutos para a tua glória, Jesus.
Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós queremos, por onde a gente passar, nós queremos ser uma testemunha fiel do Teu nome. Que as pessoas vejam em nós, Senhor, uma luz que elas ainda não conseguiram ver. Que haja o brilho, que os olhos sejam abertos e que as escamas caiam por terra, Senhor. E que a Tua palavra hoje, ela dê frutos 100 a 100 por um, em cada coração, inclusive o meu aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gostaria de falar um pouquinho para você sobre esses 2 versículos. E eu quero ser muito fiel às Escrituras, no sentido de dizer para você exatamente o que está escrito aqui hoje. Porque ontem o Senhor falava comigo à noite exatamente sobre o que está escrito aqui. Nada mais, nada menos. E eu sentei lá na minha sala e eu comecei a meditar nesse texto. E eu entendi que esse texto, ele está nos fazendo um convite. E esse convite, ele não é para agora, ele não é para os cultos de domingo, ele não é para os cultos de quinta-feira, ele é um convite diário. E se você puder, todos os dias, pense um pouquinho sobre esses versículos. A Bíblia vai dizer que nós somos o sacrifício vivo que Deus espera todos os dias estar no altar. Antigamente, no Antigo Testamento, você vai ver que os homens, eles entregavam animais como sacrifício. Houve muito derramamento de sangue. Se você ler os primeiros livros da Bíblia, logo depois de Gênesis, você vai ficar até enjoado do estômago, de tanto sangue que era derramado. Às vezes eu começava a ler e eu começava a pensar, meu Deus, se fosse hoje, eu acho que eu não aguentava tanta sujeira. Porque a cada passo, a cada momento, a cada oferta que era oferecida, cada oferta de louvor, cada oferta de gratidão, cada entrega a Deus, cada representação a Deus era um animal sacrificado. E era mortes e mais animais, e era necessário que o campo estivesse bem abastado, porque era muito animal. Mas a Bíblia vai dizer também que Jesus, ele foi o sacrifício vivo entregue pelas nossas vidas. E a Bíblia também vai dizer que não existe outro sacrifício melhor, mais perfeito, se é que eu posso dizer assim, mais puro, mais santo, capaz de remir, de santificar, justificar, limpar o homem, como o próprio Jesus. Hoje não mais animais, hoje não mais ofertas como essas de sacrifícios de animais, porque Jesus já se fez sacrifício por cada um de nós, pelos nossos pecados. Porém, aqui Paulo está dizendo: ofereçam a Deus, entreguem o seu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. Como assim, pastora? Eu entendo que nós, cada vez que nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, nós estamos nos tornando agradáveis a Ele. Mas em contrapartida, se existe o agradável, existe aquilo que não é aceito. Quem concorda comigo? Se Paulo está dizendo, eu estou dizendo aqui porque alguns historiadores dizem que o livro de Romanos realmente foi escrito. Eu acho que é o livro de Hebreus que há alguma dúvida, mas
eu acredito que seja Paulo, abrindo um parênteses aqui. Mas, independente disso agora, dessa teologia, eu quero que você entenda que aqui o escritor, esse servo de Deus, está nos dizendo: entreguem seu corpo a Deus, porque isso é agradável a Ele, quando vocês se entregam, quando há uma entrega verdadeira. E detalhe, você sendo um sacrifício vivo e santo. Sabe, irmãos, e ontem eu estava pensando sobre isso, eu disse: Senhor, em pensar que houve momentos que eu já estive na Tua presença, e eu não fui esse sacrifício vivo e santo, chega a me constranger. Porque não se trata mais de um hábito, não se trata mais de bater cartão, não se trata de fazer algo porque é hábito, porque é costume, mas é todos os dias eu pensar que eu estou sendo entregue no altar do Senhor, e eu sou o sacrifício vivo e santo que Ele se agrada. E você pode pensar comigo hoje, quantas vezes você já chegou na presença de Deus e não foi um sacrifício vivo e santo? Não foi alguém que realmente, consideravelmente, foi agradável a Deus. Jamais eu poderia te julgar, ou até mesmo me julgar dessa forma, pensando que hoje ou ontem eu não fui agradável a Deus. Mas é tão interessante esse versículo, esse texto, porque a impressão que eu tenho é que se trata de um nivelamento de Deus. Como assim? Eu percebo que a cada passo que o versículo vai se completando, parece que são medidas que Deus foi colocando no texto. Porque o texto continua dizendo o seguinte: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Pastora, mas então adoração não é a música que nós cantamos aqui no culto? Adoração não está limitado a um gesto somente, ou a uma música, ou um choro, uma expressão de alegria, uma entrega, um levantar das mãos. Eu sou um pouco expressiva, eu não sei ficar quieta. Então, ora eu estou com a mão levantada, ora, se eu pudesse, irmão, eu estava correndo no meio da igreja, porque eu sou bem expressivo. Eu não sei escutar um louvor e ficar quieta. E muitas vezes no carro, eu sou desse jeito também. Pensa o que os outros carros que passam por mim não imaginam, né? Meu Deus, essa mulher está bem louca. Porque eu canto, eu me expresso, às vezes estou chorando dentro do carro. Eu sou essa pessoa. Mas aqui o texto está dizendo que a verdadeira forma de adorá-lo é quando realmente eu me entrego a Ele como esse sacrifício vivo e santo. Quando além, escute bem, quando além da música que eu canto, quando além do instrumento que eu toco, quando além do meu bom dia Jesus, quando além do livro que eu estou lendo, quando além do meu abraço, quando além da minha palavra de motivação, quando além dos cultos que eu frequento, quando além de ser igreja no mundo e influenciar pessoas, eu estou sendo um sacrifício santo, vivo. Esse é o verdadeiro adorador. E quando Deus olha, então, Ele olha para nós e Ele diz: lá está o meu filho e ele está me agradando. Sabe, é como que a cada passo que você, cada ação que você tivesse, cada passo que você desse, Ele olhasse para você do alto e Ele dissesse: lá vai um filho.
lá vai meu filho, lá vai a minha filha, eu me agrado dele. Eu me agrado dele, porque ele se tornou. Ele não faz mais só. Não se trata somente de fazer. Ele faz porque ele se tornou o sacrifício vivo e santo diante da minha presença. E o sacrifício, irmão, agora, o sacrifício, ele tem reações. Quando o animal era colocado no altar, pensa aí comigo, será que um sacrifício, ele tinha jeito, forma de reagir e dizer, não, eu não quero ser entregue? Será que ele poderia ter algum tipo de reação contrária, ou ele estava realmente, como diz aqui, o discípulo, servo do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, entregue. Entregue. Alguém que está entregue, ele não argumenta, ele não reclama, ele não justifica, ele não, o que vale não é mais os seus achismos, ele não fica procurando formas de justificar o que ele pensa, o que ele acredita, não vale mais. O que vale é o que o Senhor está dizendo, o que Deus pensa de mim, se eu estou agradando a Ele. E Ele continua dizendo, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Irmão, qualquer que seja, e eu não sei você, mas eu estou me avaliando, qualquer que seja o vestígio, o resquício, o sinal, eu fui até pesquisar, porque a primeira palavra que veio na minha mente sobre comportamento, imitar um comportamento do mundo, parecer-se, se igualar, a primeira palavra que me veio foi resquício. Sabe por quê? Porque qualquer vestígio do mundo em nós vai aparecer. É muito interessante isso. Porque o versículo está dizendo assim, não imitem o comportamento do mundo. Isso é uma linha muito fina. Porque hoje quando a gente fala assim, essa atitude parece que está parecendo com o mundo. Aí já entra a justificativa. Não, mas hoje a gente está em outra era. A gente está um outro momento. Parece que a gente sempre tenta dar um jeito. Só que a palavra de Deus, irmão, ela é simples, mas ela é profunda. Percebe que ela pega a gente por dentro. E eu começo a me avaliar, eu começo a pensar assim, o que tem de resquício ainda? O que tem de vestígio ainda? O que tem de sinal ainda que indica o mundo na minha vida? Senhor, me mostra onde é que ainda tem algum tipo de indicação para o mundo na minha vida. Porque o versículo está dizendo, não permita que isso faça parte da tua vida, filho. Não deixe que o mundo, ele se torne comum para você. Ok, você não vai estar fora do mundo. O próprio Jesus, antes de morrer na cruz, ele fez as últimas orações. E sabe o que ele orou? Senhor, eu não te peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Eu não peço que você, Deus, né? Eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os guarde aqui.
Na oração do Pai Nosso, ele fala novamente em João, ele também fala sobre isso, depois você pode ler melhor. Mas aqui ele está dizendo para mim e para você hoje, olha, depois que você se entrega, depois que você se torna esse sacrifício vivo e santo, e você me adora, realmente você se torna esse adorador, não permita que exista algum tipo de contaminação do mundo em você. E eu e você podemos pensar hoje aqui, uma palavra para a gente refletir bastante, né? Eu gosto disso. Eu queria te fazer uma pergunta, assim como eu fiz para mim. O que em você hoje, de verdade, assim, olhe para dentro de você e pense o que você, em você hoje, ainda pode ser um detalhe, um traço, um vestígio, um resquício, um sinal do mundo nos seus comportamentos. E outra pergunta é, no que eu e você estamos fazendo? Ou melhor, fale para você, no que eu estou fazendo hoje, nesse tempo, as minhas ações, elas indicam mais para Deus, ou melhor, elas indicam para Deus, ou elas indicam para o mundo? Eu gosto muito de fazer pergunta para mim, porque isso me leva a pensar aonde que eu preciso reconhecer e mudar. Porque as pessoas, quando olham para nós, o que a gente está indicando mais? A gente está indicando mais o céu ou a terra? A gente indica mais Deus ou o mundo? E de repente em você hoje você pode pensar assim, puxa pastora, eu estou meio a meio. Puxa pastora, eu queria indicar mais para Deus, sabe? Eu queria que as pessoas olhassem para mim e elas tivessem um encontro com Jesus. E é o que Jesus espera da gente. Porque Jesus, quando Ele olha para nós, Ele diz, o meu filho, a minha filha pode se tornar cada dia mais parecido comigo. Da forma que eu estive na terra, Ele espera que eu e você sejamos. E para ir para o final, para caminhar para o final, o último estágio desse versículo vai falar do que todos nós esperamos e queremos para a nossa vida. Depois dele dizer para a gente não se contaminar com o mundo, ele fala que depois disso, se não haver contaminação, se a gente se guardar, se a gente realmente ficar nesse lugar de entrega ao Senhor de verdade, ele diz que o Senhor, Ele vai transformando a nossa mente. Olha que poderoso isso. O nível vai mudando. E isso aqui não é algo que nós vamos fazer por nós mesmos. Isso é poderoso demais. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou dar um jeito de mudar a minha mente. Eu vou dar um jeito de mudar o que precisa ser mudado em mim ainda. E a gente foca no conselho, a gente foca no pastor, a gente foca no irmão, a gente foca na palavra, ok. A gente foca em várias coisas, em pregações legais para a nossa vida. Mas a questão é que nós nunca, grave bem isso, eu e você nunca podemos achar que um dia a gente pode mudar nós mesmos. A gente nunca pode imaginar isso, nunca podemos pensar, eu vou dar um jeito de mudar isso em mim. Não vai dar certo, irmão. Eu não consigo mudar nada em mim. Muito pelo contrário, às vezes você precisa chegar diante de Deus como esse sacrifício vivo e santo e dizer, Senhor, eu não consigo, mas você consegue em mim, Senhor. Porque a Bíblia está dizendo, vocês vão experimentar isso. Deus vai transformar a mente de vocês, os pensamentos, a forma de pensar, vai mudar a mente. E você vai vencer aquilo que você não conseguiu vencer ainda.
E por fim ele diz: o meu desejo é que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente depois desses estágios, eu vejo como estágio, eu vejo como nivelamento, medidas de Deus. É a forma que eu interpretei. Porque à medida que você se entregou, que você se tornou sacrifício vivo, que você não permitiu que sinais e vestígios do mundo permanecessem em você, à medida que você se separou, que você se entregou para Deus, e Ele foi transformando a tua mente, você vai experimentar o que ninguém pode ter experimentado ainda. Ou melhor, você vai experimentar o que Deus deseja que todos nós venhamos experimentar. Agora eu te pergunto, quem que você pode chegar hoje e dizer assim: você gostaria de viver o que é bom? A pessoa vai olhar para você e dizer: eu quero. E o que é agradável? Eu também quero. E o que é perfeito? Meu Deus, claro que eu quero. Quem não quer, irmão? É tudo que a gente mais quer na vida. É viver o bom. Olha o nível. Bom, não é perfeito e agradável. É bom, agradável e perfeito. É o que Deus tem para mim e para você. Tudo que Ele faz é perfeito. E os processos de Deus na nossa vida é para que você viva o bom, o agradável e o perfeito. Se coloque de pé nessa noite.